Eu dou boa tarde para você que nos acompanha em mais uma transmissão nesta página do Sinergia CUT, tanto no Facebook como também no Twitter. E também essa transmissão será colocada na íntegra na página no YouTube. E começamos a partir de hoje mais um projeto, mais uma transmissão para você que é integrante do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo. Toda quarta-feira nós teremos aqui o nosso panorama energético. Vamos analisar as notícias, os fatos e os lances do setor energético e com quem conhece do assunto, com quem sabe dos bastidores. Eu falo de Wilson Marques de Almeida, ele que é ex-presidente do Sinergia Campinas, também já foi dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários e está aqui para dar uma colaboração preciosa para todos nós. Você fique aí nos próximos 60 minutos que você terá tudo de melhor para você em relação ao setor elétrico. Muito boa tarde, Wilson Marques. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos acompanhantes das nossas redes sociais aí. Com muita alegria que fui convidado para participar desse projeto. É um projeto que me enobrece, porque me convidaram para participar dele, né? Vou tentar, através desse nosso canal aqui, passar aquilo que já na minha despedida de dirigente sindical eu coloquei, devolver aos trabalhadores o saber que os trabalhadores me deram durante vários anos como dirigente sindical. Wilson, nós teremos 3 assuntos para discutirmos nos próximos 60 minutos. E o primeiro assunto é o seguinte: a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira, dia 21 de junho, o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias, que refere-se à cobrança extra aplicada às contas de luz quando ocorre o aumento do custo de produção de energia elétrica no país. Pela proposta aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a maior alta será no valor da bandeira vermelha patamar 1, que tem uma alta de 63,7%. A bandeira amarela, olha aqui, hein, vai subir 59,5%. E a vermelha patamar 2 aumentará 3,2%. A bandeira verde seguirá sem cobrança. Os novos valores entrarão em vigor no próximo dia 1º de julho de 2022 e serão válidos até meados de 2023, ou seja, o próximo presidente da República, seja quem for, terá que administrar essa situação. Então, a bandeira amarela, ela vai passar de R$ 874 para R$ 2,989. A bandeira vermelha, patamar 1, vai passar de R$ 3,971 para R$ 6,50. E a bandeira patamar, a bandeira vermelha, patamar 2, vai passar de R$ 9,492 para R$ 9,795, e a bandeira verde continua sem cobrança adicional. É bom deixar claro que os valores aprovados ficaram acima daqueles colocados em consulta pública. E a alteração foi necessária, de acordo com a ANEEL, para a inclusão de alguns parâmetros no cálculo dos valores. E a revisão acontece anualmente, normalmente na metade do ano. Wilson, o que significa essa decisão da ANEEL e essa majoração das bandeiras tarifárias? Bem, Elias, essa questão passou por consulta pública. O Sinergia tem pautado por participar ativamente das atividades da ANEEL, das audiências públicas, das consultas públicas. Participamos por várias vezes, nós, através da nossa direção, participamos presencialmente nas reuniões públicas da ANEEL. Agora foi concluído essa consulta pública, que o Sinergia mandou a contribuição, e a direção, o corpo técnico da ANEEL traz valores, inclusive, superior àquilo que foi debatido durante a consulta pública. Na verdade, as bandeiras tarifárias,
era um instrumento para que a gente pudesse ter uma noção em tempo real do quanto é que paga na tarifa de energia elétrica. Antes de 2015, quando não existiam as bandeiras tarifárias, as empresas apresentavam, através de uma forma, a tarifa de energia elétrica, ela é feita através de uma fórmula matemática criada pela Helena Landau, quando diretora de desestatização do BNDES. Essa fórmula ela faz parte dos contratos de concessão das empresas que foram privatizadas. Essa fórmula ela tem que ser seguida, essa fórmula, no corpo, no texto dos contratos de concessão, em 8 itens dos contratos de concessão, uma coisa bastante cobrada. Ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro tem que ser mantido dos contratos de concessão. E quem fornece os dados para informar a ANEEL qual o valor que tem que receber pelo equilíbrio econômico-financeiro são as empresas. Então, a gente tinha uma forma de calcular as tarifas que as empresas previam, as tarifas de energia eram corrigidas, as empresas previam no próximo ano quanto ela imaginava que ela ia gastar em compra de energia extra, enquanto ela ia ter que comprar de energia movida a óleo diesel, a gás, as energias mais caras do que a básica, que é a hidráulica. E ela fazia essa previsão, e essa previsão já entrava na tarifa de energia elétrica, e essa previsão, essa valor a mais das empresas imaginar que ia ter esse gasto extra, os consumidores, todos os consumidores de energia de todas as concessionárias, pagava durante um ano esse valor a mais. Só no próximo ano é que ia verificar se aquele valor estimado pela empresa estava correto ou não estava correto. Se tivesse pago a mais, no próximo ano, os consumidores pagavam a menos no próximo período tarifário. Por isso, para evitar esse chute, essa estimativa que era feita da ANEEL, foi criada as bandeiras tarifárias, né? E as bandeiras tarifárias foram criadas nas cores verde, que é quando os nossos reservatórios estão satisfatórios, os contratos de fornecimento das energias hidráulicas estão satisfatórios. A amarela é quando está meio assim, e foi criada a bandeira vermelha. Foi criada a bandeira vermelha, que era quando chegávamos em um nível de reservatório muito baixo. E, no decorrer, a ANEEL teve a ideia, a brilhante ideia de criar 2 tons de vermelho. Então, nós temos o vermelho claro e o vermelho escuro. Essa foi criado pela ANEEL. Então, nós temos o vermelho patamar 1 e patamar 2. E se mostrou no último período que nós tivemos de epidemia, entramos num processo de epidemia e um processo que os lagos nossos estavam muito baixos, e foi preciso, diante do aumento dos consumos de energia residencial, foi preciso colocar mais termoelétricas caras para funcionar. Até que criou-se a bandeira tarifária de emergência hídrica, que foi aquela bandeira absurda que nós pagamos durante todo um ano aí de R$14 e algum centavo. Então, a bandeira tarifária, que era um instrumento para dar mais clareza ao consumidor, ele virou um instrumento de previsão para o investidor, para as empresas, de que vai ter garantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Né? A ANEEL ela está hoje, eu sempre disse nas reuniões, que ela sempre teve a serviço da sociedade anônima. Agora
a ANEEL, atual funcionamento, atual diretoria, estrutura da ANEEL, que a ANEEL foi criada no Brasil para fiscalizar o funcionamento do setor em defesa da sociedade. Essa que é o princípio da ANEEL, a missão da ANEEL. Porém, ela passou a ser garroteada pelas empresas e agora pelos governos, pelo Executivo Federal. É assim que a ANEEL está funcionando hoje. Agora, Wilson, é preciso as pessoas entenderem que tudo isso que está acontecendo, podemos até dizer, não é, que nem era para ser registrado, porque lá atrás, no final do governo Fernando Henrique, uma série de acontecimentos forçaram a criação de um novo modelo para o setor elétrico. Aí eu queria que você fizesse essa retrospectiva a partir do final do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e que desembocou na criação de um novo marco de energia. Que consequências isso acarretou para o consumidor, para o setor elétrico, e se o atual governo acabou distorcendo o modelo pensado e criado lá no início do século? Bem, Elias, então, para entender essa constante mudança que nós tivemos no setor elétrico, nós precisamos voltar ainda até lá no governo do Fernando Collor de Mello, que começou o processo de privatização dos setores estratégicos no Brasil. Quem começou foi o Fernando Collor de Mello, que depois teve a interrupção durante o governo do Itamar Franco e durante o governo do José Sarney, e retomado no governo do Fernando Henrique Cardoso, através de um projeto de reestruturação do sistema elétrico brasileiro, projeto RECEB, que foi assessorado pela empresa inglesa, que é a Coopers e Lybrand. Ela criou um novo modelo, que o nosso modelo de energia elétrica, a nossa base de geração de energia elétrica, é um modelo dos mais baratos do que existe no mundo. Um modelo igual, acho que só no Canadá e acho que na Dinamarca são os países que têm base hidráulica igual ao Brasil. E nossas empresas de energia elétrica, elas eram empresas verticalizadas. Elas geravam energia elétrica através das hidrelétricas, transmitia a energia através das grandes, extensas redes de transmissão de energia elétrica e extra alta tensão, e distribuía a energia elétrica nas cidades, reduzindo a tensão e conectando nos lares, nas indústrias, no comércio, conectando os consumidores. Era assim que funcionava o nosso sistema elétrico brasileiro. Com o projeto de reestruturação do sistema elétrico brasileiro, idealizado no projeto RECEB, e orientado por essa consultoria, o sistema foi desverticalizado, ou seja, as empresas elas deixaram de ser empresa verticalizada, gerando, transmitindo e distribuindo. Separou-se as empresas de geração em empresa de geração, virou uma empresa só, a empresa de transmissão e as empresas de distribuição. Então, as geradoras passaram a comerciar, vender para distribuidoras de energia elétrica e pagar o pedágio para as transmissoras transmitir essa energia elétrica. Então, esse é o modelo que foi concebido no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a proposta de passar para a iniciativa privada. Essa situação de preparar para passar para a iniciativa privada, nós ficamos durante os anos 90 sem final, segundo complementado os anos 90, sem investimentos
no setor, tanto na construção de novos aproveitamentos hidrelétricos e também na construção de linha de transmissão. Nós fomos utilizando a nossa poupança hidráulica durante a segunda metade dos anos 90. Nós fomos utilizando a nossa poupança hidráulica, a nossa segurança hidráulica, que quando nós chegamos no ano de 2000, nós não tínhamos linha de transmissão construídas, e aí nós chegamos no nível de reservatório muito baixo no início, no final dos anos do ano 2000, e no ano de 2001 nós iniciamos um racionamento, né? As pessoas podem se recordar que no início de 2001 nós começamos um racionamento que todos nós tínhamos que reduzir o nosso consumo em 25%. Então, nós tivemos esse racionamento. E, dentro dessa questão do processo da política de privatização, as empresas do sistema Eletrobras não conseguiu ir adiante avançar no processo de privatização, mas as empresas estatais de vários estados, e São Paulo é um exemplo desse, ele cumpriu rigorosamente a receita do projeto Recebe. Ela desverticalizou as empresas e privatizou as empresas dentro daquela concepção da fórmula da Helena Landau. Quando nós fomos sair do racionamento, e nós tínhamos eleição para presidente em 2002, e o Fernando Henrique, cumprindo o segundo mandato, ele decidiu, o governo Fernando Henrique, que não podia entrar na disputa eleitoral, entrar no embate eleitoral do ano 2002 em pleno racionamento. Era uma coisa que não podia ter reflexo ruim na avaliação dos operadores de campanha eleitoral do PSDB na época. E, por isso, saiu-se do racionamento em 2000, no início de 2002, sem ter recuperado os reservatórios. E, no lugar, para suprir essa saída do racionamento sem recuperar o reservatório, o Fernando Henrique criou, em 2002, uma conta de desenvolvimento energético, a CDE. Foi criada em 2002 pelo Fernando Henrique. Para quê? Para essa CDE, um percentual variável, que varia conforme a avaliação da ANEEL, o valor da ANEEL, ouvindo o Operador Nacional do Sistema, ouvindo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse valor de CDE é definido pela ANEEL conforme a orientação do ONS e da CCE. Com esse valor CDE, ele serve hoje para cobrir qualquer evento excepcional que acontece no setor elétrico. Para tentar amenizar essa situação, para tentar dar outra cara para o sistema elétrico brasileiro, em 2004, a presidenta Dilma, na época, ministra de Minas e Energia, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de reestruturação do setor elétrico, e nesse projeto de reestruturação do setor elétrico foi retomado questões que tinham sido abandonadas no projeto Recebe, que é planejamento do setor através da criação da empresa de planejamento energético, a operação interligada passou a ser feita pelo Operador Nacional do Sistema, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica substituiu um chamado ASMAI, que tinha antigamente, que era uma espécie de uma ONG que ficava tramitando entre as empresas. Então, isso foi extinto em 2004 no projeto de reestruturação que a presidenta Dilma, na época ministra de Minas e Energia,
aprovou, e nessa lei, a 10.848 de 2004, nessa lei, ela foi incluída nessa lei esse novo modelo e a proibição de ser colocado no Programa Nacional de Desestatização todas as empresas do sistema Eletrobras. Então, em 2004, na Lei 10.848, criado na época pela ministra Dilma Rousseff, ela proibia, essa lei aprovada pelos congressistas, aprovado pelo Congresso Nacional, proibia a privatização todo o sistema Eletrobras, que agora foi retomado em 2017 esse debate durante o governo do Michel Temer, após o golpe que foi aplicado no governo da presidenta Dilma. Começou esse debate em 2017 e acabou que concluíram agora, mudaram a Lei 10.848, criou-se uma outra lei aprovada no Congresso que autorizou a privatização da Eletrobras. Então, hoje, na verdade, ontem, na reunião da ANEEL, houve um debate bastante importante, que foi exatamente a conclusão do processo da privatização da Eletrobras. É previsível a Eletrobras ela passar por um processo agora, sob a administração da iniciativa privada, passar por um processo de mudanças muito grande, inclusive com a descotização do fornecimento da energia das suas hidrelétricas. E essa descotização vai refletir nos próximos anos a um aumento gradual nos próximos anos da tarifa. Por conta disso, a Eletrobras ficou compromissada a repassar ao governo federal um volume, uma quantidade de dinheiro. Dessa quantidade, até o dia 15 de julho, agora, está dentro do calendário de privatização da Eletrobras, tem que passar 5 bilhões de reais para ser colocado nessa conta de desenvolvimento energético, dentro dessa CDE. Então, por isso, a ANEEL represou alguns reajustes que deveriam ter acontecido desde o mês de maio, para refletir esses 5 bilhões. Então, este ano, nós vamos ter um reflexo, digamos, positivo nos reajustes da tarifa, que não estão tão positivos assim, visto os números aprovados ontem, das empresas que foram aprovados ontem. Mas se nós vamos ter esse ano esse aspecto positivo passageiro, a partir de 2023 nós vamos passar a ter estamos represando, na verdade, a correção da tarifa. A partir de 23 nós vamos passar a ter a descotização das hidrelétricas do sistema Eletrobras, ou seja, hoje, as hidrelétricas do sistema Eletrobras totalmente amortizadas, já paga pela sociedade. Ela vende energia hoje na casa de 60, 70 reais o megawatt. A partir do ano que vem, no caso de 20% a cada ano de descotização, então 20% da energia que hoje é vendida a 60 reais vai passar a ser vendida a 580 reais. Então, ou seja, até quem tem a curiosidade de entrar nas publicações da CVM, que publica os fatos relevantes das empresas, eu fico passeando por essas publicações que a CVM faz, e duas consultorias de avaliação de risco foi publicado nas publicações de fatos relevantes da Eletrobras, e as duas consultorias de avaliação de risco, elas foram claras, foram assim, categóricas. Nós podemos garantir que a Eletrobras é um bom negócio, porque a tarifa da energia elétrica vai subir no próximo ano, graças à descotização que vai ter das hidrelétricas. Então, o próprio mercado que comprou a Eletrobras
comprou porque tem essa certeza de que a energia elétrica vai subir a partir do ano que vem. Isso é independente, né, de quem vai estar governando, né? Na verdade, nós estamos assistindo hoje essa xepa de final de governo que nós estamos assistindo desse governo, preparar armadilhas para um próximo governante para os próximos anos, ou seja, estão tomando medidas estrutural que, a não ser que consiga mudar a cabeça do Congresso Nacional, que também vai passar por um processo eleitoral esse ano, a não ser que consiga mudar a cabeça do Congresso Nacional, terá que ter uma mudança legislativa, vai ter que ter uma mudança legal para poder mexer no que está sendo preparado hoje para os próximos governos. Mas não existe margem de manobra, Wilson? Não tem como. Lógico, tudo bem, a diretoria da ANEEL, como diria Antônio Rogério Magri, é imexível, né? Pelo menos até 2025, daqui a pouco a gente vai falar da diretoria da ANEEL. Mas o governo não dispõe de instrumentos para, por exemplo, minimizar esse tarifaço que, pelo que você falou, é inevitável, pelo menos para as populações mais pobres? A legislação tem que ser cumprida. Então, agora nós tivemos a aprovação da lei 14.182, que foi a lei que autorizou a privatização da Eletrobras, e quem acompanhou, quem teve a capacidade de acompanhar o debate dessa tramitação dessa lei no Congresso Nacional, deve ter ouvido falar uma coisa dos jabutis, que foi colocado dentro da lei. No jargão dos congressistas, dos deputados, dos senadores, jabuti é quando é colocado dentro de um projeto de lei assuntos que são estranhos àquele projeto de lei, né? Como um jabuti trepado na árvore. O jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá é porque alguém colocou lá. Então, o jabuti do projeto de lei é da mesma forma. São objetos estranhos ao debate principal, que era... Então, não foi aprovado só a privatização da Eletrobras. Ela foi aprovada a descotização do sistema Eletrobras. E o que é a cotização do sistema Eletrobras? Nós precisamos, de novo, fazer uma retrospectiva, retroagir um pouco no tempo, que no primeiro governo da presidenta Dilma, no ano de 2012, a presidenta Dilma tinha sido, por 8 anos, durante o governo do presidente Lula, ministra de Minas e Energia. Ela já tinha vindo de origem do setor elétrico, lá do Rio Grande do Sul, trabalhado como secretária de Energia lá do governo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Então, ela é uma pessoa que veio do setor de energia elétrica para assumir o ministério. A presidenta Dilma, em 2012, ela fez a seguinte avaliação: as hidrelétricas, elas são construídas, são barragens que são construídas ao longo dos rios, e são investidos recursos, não são colocados recursos, que ao longo de 30 anos ela amortiza, ou seja, constrói-se uma hidrelétrica, passado 30 anos, a partir daí a energia gerada por aquela hidrelétrica depende só de duas coisas: da graça de Deus e São Pedro de mandar a chuva e da força da mão de obra dos operários que operam a hidrelétrica. Não precisa de mais nada além disso. O que a presidenta Dilma apresentou e foi aprovado pelo Congresso Nacional foi a medida provisória 579, onde ela considerou todas as hidrelétricas do sistema Eletrobras pagas, e já estavam pagas, e ela, com aquele valor da energia gerada pelas hidrelétricas do sistema Eletrobras, com aquele valor só dependente da chuva que vem do céu e dependente da força da mão de obra dos trabalhadores
consumidores, ela fixou um valor da energia e cotizou. Pegou o volume de energia gerada pelas hidrelétricas do sistema Eletrobras e distribuiu em cota para todas as distribuidoras do Brasil. Ou seja, todas as distribuidoras do Brasil recebem uma cota da energia gerada do sistema Eletrobras amortizada, com o valor da hidrelétrica amortizada. Isso significou que lá em abril de 2013, aí qualquer consumidor pode pegar a sua conta pessoal de energia elétrica e olhar a conta de abril de 2013, que nós tivemos uma redução de 20% em todas as tarifas do Brasil. 20% para os consumidores residencial e 28% para os consumidores industrial. Nós tivemos em abril de 2013. Todos os consumidores percebem isso se resgatar suas contas de luz da época. Ocorre que nos anos o próprio ano 2013 e o ano de 2014, nós tivemos um período desses 2 anos em que nós tivemos uma estiagem muito grande. Nós tivemos o volume de chuva desses 2 anos foram muito, muito fracos. Então, nossos reservatórios, que já não tinham se recuperado desde 2002, quando o Fernando Henrique abandonou o racionamento com o reservatório baixo, não tinha recuperado ainda a sua capacidade de 100%, nós tivemos uma redução na capacidade de geração que nós fomos obrigados a lançar mão, lá em 2015, de utilização de energia do sistema termoelétrico, o sistema do Programa Prioritário Termoelétrico, que tinha sido criado lá em 2002 para suprir o racionamento. E, ao lançar a mão, nós tivemos, em 2015, um reajuste tarifário extraordinário, e esse reajuste tarifário extraordinário lá de 2015 anulou a ação que tinha sido tomada pela presidenta Dilma, com a edição da medida provisória 579. E, por isso, a nossa energia elétrica hoje ela já é uma das mais caras do mundo, e agora, com a conclusão do processo de privatização da Eletrobras, ela vai ter um incremento ainda mais nos próximos anos, isso reconhecido pelo próprio mercado financeiro, que foi o mercado que adquiriu as ações da Eletrobras, que agora deixou de ser controlada majoritariamente pelo governo federal e passou a ter as ações controladas pelo mercado, pulverizado no mercado. Ô Wilson, é uma pergunta de leigo mesmo, tá? Porque você está por dentro do setor e às vezes você pode esclarecer pontos que eu não sei. É possível alargar um pouco mais a tarifa social? Porque tem uma tarifa social aí que é determinada para quem consome determinada quantidade de energia. Para o próximo governo, seja ele quem for, uma saída pode ser tentar estender essa tarifa social? É possível, Elias. É decisão política, né? Decisão política. Agora, nós vamos voltar na fórmula mágica da Helena Landau. A fórmula não pode ser desrespeitada. Está lá no contrato de concessão e os contratos têm que ser cumpridos, tem que ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Então, hoje, os consumidores que consomem até 100 kW e são beneficiados por algum programa do governo, tá? Seja o governo federal, seja o governo estadual ou municipal, se ele tiver registrado algum programa social de governo em qualquer uma das 3 esferas, ele é beneficiado pela tarifa social. Esse benefício pode ser estendido para mais quilowatt ou mesmo para outras pessoas, não necessariamente só os consumidores que estão inscritos em programas sociais, porém, o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias tem que ser cumprido. Então, alguém tem que pagar.
alguém tem que pagar. Ou o governo federal cria um fundo, um fundo de recurso para suprir essa demanda do governo, das concessionárias que vai ter nos seus contratos de concessão, ou os demais consumidores que não forem beneficiados por essa ampliação da tarifa social vão pagar através da conta de desenvolvimento energético, a CDE, que é o variável que reflete nas tarifas para manter o equilíbrio econômico financeiro. Ou seja, é possível, mas alguém tem que pagar. Ou todos os contribuintes, através dos impostos, com a criação de um fundo do governo federal, ou os demais contribuintes do setor elétrico que não for atingido pela medida. Vamos falar agora, Wilson, da ANEEL, especificamente da sua nova diretoria. Eu vou dizer aqui o nome dos novos componentes e depois a gente vai comentar. Eu vou dizer aqui sem a ordem, né, de cargo. É a Camila Figueiredo Bonfim Lopes. Temos também agora o Diácono Francisco Bassi Almeida, o Efraim Pereira da Cruz, o Elvio Neves Guerra, o Ricardo Lavorato Tilli. Esses são os componentes da nova diretoria da ANEEL. Agora, geralmente, quando ocorre uma perspectiva de mudança da diretoria da ANEEL, o distinto público, não digo que é avisado, mas você já fica, né, uma notinha na Folha de São Paulo aqui, um toque no Estadão acolá, uma coluna no Valor Econômico. Quando você até me encaminhou essa pauta, Wilson, eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu, pelo menos, não estava no meu radar essa mudança de diretoria da ANEEL. Foi surpresa? Olha, Elias, é mais do que... Quando vai ser nomeado um novo diretor da ANEEL, da mesma forma que eles são estáveis, né? E o Lula, quando assumiu a presidência da República em 2003, você jornalista ou as pessoas que gostam de ler jornal, pode puxar pela memória, que em 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República, o José Maria Miranda Abdo era o diretor-geral da ANEEL. E o Lula avaliou para ele, na época, que a nossa tarifa de energia elétrica já estava, lá em 2003, tendo correção acima daquilo que o povo podia suportar. E o Lula sinalizou de poder trocar o Zé Miranda Abdo na época, e foi dito ao Lula, e é verdade, que o presidente da República não tem poder para demitir, trocar a revelia um dirigente da ANEEL. Ele tem estabilidade no mandato, isso lá no projeto Recebe determinou isso, que orientou a criação da ANEEL. Eles têm estabilidade, exatamente, a estabilidade para que você não tenha uma diretoria alinhada com o papel da ANEEL é ser uma agência autônoma, independente das empresas, independente dos governos, independente livre e autônoma para tomar a melhor medida, segundo está escrito na missão da ANEEL, em prol da sociedade. A não ser, e aí o que foi as surpresas que nós tivemos agora no início do ano, é que alguns diretores abriram mão do mandato antes da conclusão do mandato. Ele não pode ser demitido, mas ele pode pedir para sair. E foi o caso estranhamente, o André Pepitone, que era o diretor-geral da ANEEL. Nós estamos com a Camila, que é a diretora-geral agora, substituta. Não foi nomeado ainda um diretor-geral da ANEEL ainda. Então, o André Pepitone, que era o diretor-geral da ANEEL, que tinha sido eleito e nomeado para ser o diretor-geral da ANEEL, ele renunciou, abriu mão do restante do seu mandato e virou diretor financeiro da Itaipu Binacional. Ele
hoje ele era diretor-geral da ANEEL, amanhã ele já era tesoureiro da Itaipu Binacional, que, diga-se de passagem, na minha avaliação de leigo, tinha que ter um tempo de quarentena para que pudesse isso acontecer, um dirigente de uma agência reguladora virar dirigente de uma empresa do setor. Mas houve esse pedido de redução de mandato, então foi nomeado novos dirigentes, na verdade são 3 o que foram nomeados novo, né, que o diretor Efraim e o diretor Elvin Neves já eram diretores da gestão anterior, trocou outros 3 diretores, que é o André Peptoni, a Elisa Bastos, e agora não me recordo, o terceiro foi trocado. Então, foi trocado, e esses que estão lá hoje, diretor, foram sabatinados pelo Senado. Então, não é que os senadores, os senadores da República tiveram que sabatinar esses dirigentes para eles virarem diretor da ANEEL. Então, tudo isso aconteceu de uma forma assim, muito, muito rápida, né? Muito fora dos costumes. Os costumes sempre foi a publicidade, a gente ficar sabendo que ia ter um debate no Senado, essas questões todas. Nesse momento de troca de direção, nós tivemos essa mudança bastante rápida, provocada grande parte pela saída do dirigente que pediu para sair antes de terminar o mandato, e a atual direção da ANEEL está com essa composição hoje, né? Está com essa composição com esses que foram agora nomeados com mandato até 2025. Então, até 2025, eles estão estáveis, a não ser que eles peçam a redução dos seus mandatos, como aconteceu com os dirigentes que saíram agora no início do ano. Então, o processo de privatização no Brasil, do setor elétrico, que foi o que eu acompanhei, isso foi criticado pela consultoria inglesa, que primeiro privatizou, depois criou a agência reguladora. A orientação da consultoria é assim: cria-se um modelo de privatização, cria-se a agência reguladora e depois privatizava. Aqui no Brasil, primeiro privatizou e depois criou a agência reguladora. E a agência reguladora, neste momento, na minha avaliação, né, do meu acompanhamento, ela está mais voltada para fazer essa transição que nós estamos passando agora de final de governo, né, para que poder dar ao consumidor essa ideia de que estão lutando pela redução da tarifa, mas, na verdade, as medidas que estão sendo tomadas são medidas que vai ter reflexo a partir do ano de 2023. Então, lógico, todos nós queremos que a energia elétrica baixe, que a conta de telefone abaixa, que o valor do preço da gasolina baixa, o valor do diesel, principalmente o diesel, abaixa. Todos nós, brasileiros, todos nós dependemos diretamente desse produto e todos nós torcemos para que eles sejam valores acessíveis, né? Valores que a gente possa ter acesso, né? Mas não dá para ficar silente, né? Na hora que a gente começa a perceber que as medidas estão sendo tomadas de maneira precária, ou seja, quando tem um grande debate de redução dos valores de ICMS dos combustíveis, e aí jogam um holofote bastante forte e todos nós temos que lutar, é uma luta desde sempre, que o ICMS é muito alto no combustível, na energia elétrica, então todos nós somos a favor de que tenha que abaixar o valor do ICMS,
mas não do jeito que estão fazendo agora, que estão abaixando o valor do CMS até 31 de dezembro de 2022, ou seja, até passar a eleição. Passou a eleição, volta na situação anterior. Então, ou seja, nós não estamos. Esse tipo de medida não está sendo uma medida estruturante. São projetos de lei, são legislação que está sendo debatido no Congresso Nacional pelos deputados e pelos senadores, que são conjuntural. Está sendo feito exclusivamente pelo momento conjuntural que nós estamos vivendo de pré-eleição. Passado a eleição, 1º de janeiro de 2023, a vida volta ao normal e a gente volta a ter os aumentos, tanto de tarifa de energia elétrica, como de combustível, dos produtos que estão sendo congelados o ICMS agora. É preciso que o nosso parlamentar, o nosso Congresso Nacional, preste atenção nesse momento e, se vamos tomar essas medidas referentes ao ICMS, que seja perene, que seja para sempre. Não é fazer uma lei para valer só no momento conjuntural da eleição. Eu tô ouvindo você falando, Wilson, eu tô fazendo uma retrospectiva aqui, né? A ANEEL, a Anatel, a ANP, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem uma agência que tenha credibilidade perante a sociedade. Todo mundo tem algo para reclamar dessas agências. Será que não está na hora do próximo período, Wilson? Os deputados, aqueles que forem eleitos na próxima legislatura, estudarem de maneira pormenorizada um estudo para modificar o funcionamento dessas agências? Sim, pelo menos fazê-las voltarem a funcionarem da forma que foi a sua concepção, quando foi concebida as agências para serem autônomas e tomar as decisões de acordo com aquilo que, na avaliação dos dirigentes, e por isso tem que também ter bastante zelo ao escolher os dirigentes para que esteja à frente dessas agências, para que elas possam agir em defesa da sociedade, que é o que está escrito na missão da ANEEL. Então, é preciso resgatar essa agência para a sociedade. Aí, o Elias e demais companheirada que estão acompanhando nós temos que está passando agora que apagou, a gente não ouve falar, os conselhos de consumidores. Os conselhos de consumidores, esses conselhos têm em todas as empresas de energia elétrica. Agora, os consumidores sabem quem são os membros do Conselho de Consumidores, quem são os conselheiros que fazem parte, no caso eu, que sou cliente da Electron, eu não sei quem são os meus representantes no Conselho de Consumidor da Electron. Então, é preciso discutir. Na verdade, você estava citando aí do que rola na imprensa, né? Há um burburinho no meio do setor, aí não é no parlamento, não é no governo federal, é no próprio setor elétrico, de buscar uma nova reestruturação para o setor. O próprio setor não está se sentindo confortável no modelo que nós vivemos hoje. Talvez seja o momento de resgatar aquilo que foi feito pela ministra Dilma nos anos de 2003 e início de 2004, que é chamar os setores todos envolvidos, os trabalhadores, os empregadores, as agências as agências do setor, né, as associações representantes dos vários segmentos da energia elétrica, e fazer um debate que se não é a hora de nós discutir um novo modelo do setor elétrico. Nós tivemos um modelo apresentado em 95, que foi o primeiro modelo,
Nós tivemos um novo modelo em 2004 e tivemos um novo modelo em 2013 e talvez tenha chegado a hora da gente debater aí de ter um governo que tenha uma relação social. Não pode ser um governo que esvazia as entidades da sociedade civil como o governo que nós temos hoje. O governo que nós temos hoje, ele extinguiu inúmeras portarias, desfazendo vários conselhos que existiam na República. Então, é preciso a gente voltar a ter no Brasil um governo que dialogue com a sociedade, que fale com a sociedade, né? E que construa, né, ações, decisões de governo junto com a sociedade, envolvendo todos os atores. Não dá para fazer nenhuma reestruturação no setor sem ouvir todo mundo, sem ouvir trabalhadores, empresários, industriário, agricultor, ouvir todos os setores atingidos, porque se qualquer um dos setores que for beneficiado, ele vai ser beneficiado em detrimento de outro. Então, é melhor discutir todo mundo e ver como todos os setores se sintam contemplados na discussão do novo modelo. E só é possível fazendo isso em debate junto com a sociedade, envolvendo o Congresso, envolvendo até os órgãos de justiça, essas questões todas, para que a gente possa ter uma nova visão de sociedade. Não é uma visão de sociedade a partir do eu faço, do eu quero, vai ser assim porque eu quero, essas questões todas. E também não uma visão de sociedade voltada para apenas uma parte da sociedade, em detrimento de uma outra parte. Então, é preciso ter eu espero que esse debate aflore nas eleições que se avizinham, que começa a campanha agora no mês de agosto, né, que os partidos oficialmente começam as suas campanhas, que nós tenhamos proposta dessa questão da participação social, das entidades, das pessoas envolvidas nos setores. O serviço de energia elétrica, ela, embora tenha passado para o controle da iniciativa privada, continua sendo um serviço público. Ele precisa ser um serviço de qualidade, precisa ser um serviço que constante, ele não pode faltar. Faltar energia numa indústria é um prejuízo muito grande para o industrial, num comércio é prejuízo muito grande para o comerciante, numa casa, a dona de casa tem prejuízo se faltar energia. Então, nós temos que ter energia em quantidade e qualidade e em preço acessível, porque as pessoas, até alguns doutores do setor, falam a energia mais cara é aquela que não existe, mas também não dá para a gente falar existir energia a qualquer preço. Nós temos que ter energia com qualidade, quantidade e preço acessível. Esse tem que ser apontado, eu acho, num próximo governo, que eu não acredito que esse que nós vivemos atual tenha condição de fazer esse debate sobre a coordenação do Paulo Guedes, sobre a coordenação do Poço Ipiranga, que é banqueiro, dono de banco, aí nomeia na Eletrobras, na Petrobras, seus amigos banqueiros, e nós vamos deparar os acontecimentos que nós estamos tendo hoje, principalmente na Petrobras e na Eletrobras. E para encerrar nesta nossa primeira edição do Panorama Energético, uma notícia que saiu hoje: o governo federal, né, de comando de Jair Bolsonaro, exonerou Marisete Pereira do cargo de secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, de acordo com o decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Não houve ainda a indicação de um substituto. Marisete Pereira ocupava a posição de secretária executiva do Ministério desde 2019. Anteriormente, foi chefe da assessoria especial de assuntos econômicos da pasta, além de ter passagem pela Eletrosul, subsidiária da Eletrobras. Agora presta atenção que essa é a parte importante da notícia.
Marisete é integrante do Conselho Fiscal da Petrobras e, na semana passada, foi indicada pelos acionistas da Eletrobras para compor o novo Conselho de Administração da Elétrica após a privatização. Ou seja, nós podemos dizer, Wilson, sem medo de errar, que a galera que está lá em Brasília, ela concordava integralmente com a privatização do sistema Eletrobras. Tanto que alguns já vão para, entre aspas, nova iniciativa privada. Elias, a gente que tem aí um pouco de cabelo branco, né, e um pouco de experiência, o sindicato, os trabalhadores me deram a tarefa, né, de acompanhar essa reestruturação do setor elétrico. E aí o que eu posso dizer, Elias, nós voltamos lá no princípio. Nós voltamos na época que o Bernini era o secretário de Energia, que vendeu a Eletrobras, a Eletropaulo, e depois virou presidente da Eletropaulo. Nós voltamos na época que o Wilson Pinto Ferreira Júnior vendeu a CPFL e depois virou presidente da CPFL. Então, ou seja, as pessoas que estão do lado de cá do balcão vendendo, após a conclusão do processo de venda, imediatamente pula para o outro lado do balcão comprador e vai ganhar o seu dinheiro. Ou seja, é uma situação que eu volto a falar, o exemplo do André Pepitone, que deixou de ser diretor-geral da ANEEL para ser diretor financeiro da Itaipu Binacional, que é uma relação, eu não vou poupar os nossos acompanhantes de usar uma palavra mais pesada, mas uma relação muito complicada, muito difícil, né? De você estar aqui hoje vendendo e amanhã você está do outro lado lá que comprou, ou seja, ou seja, é um negócio de amigos, somos todos amigos, nós do lado de cá do balcão e eles do lado de lá do balcão, ou seja, o lobo tomando conta do galinheiro, né? Então, é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, vivemos isso aqui em São Paulo, particularmente. Nós vivemos muito isso, que muito das pessoas que faziam parte do conselho diretor do PED, que é o conselho que fez a privatização em São Paulo, que tão logo passou o processo de privatização, passaram a trabalhar nas empresas que eles mesmos privatizaram. É uma relação muito ruim entre o vendedor e o comprador, que não tinham na época e não tem no período de hoje o constrangimento de fazer isso à luz do dia. Olha, nós estamos terminando aqui a nossa primeira edição do nosso Panorama Energético neste dia 22 de junho de 2022 e nos últimos 60 minutos você acompanhou uma explicação pormenorizada de Wilson Marques de Almeida a respeito da questão das bandeiras tarifárias, também do processo de privatização da Eletrobras e notícias dos bastidores do setor elétrico. Toda quarta-feira, a partir das 16 horas, nós estaremos aqui neste bate-papo ao vivo para você. Depois, esta conversa será reproduzida também no YouTube do Sinergia, do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo, vai ficar aqui também no Facebook, no Twitter, e também nós faremos pequenos cortes, os melhores momentos pelo áudio, em áudio, que vai circular por WhatsApp, você certamente vai receber no seu aparelho de telefone celular. O que importa é você ficar informado, e o que é melhor, ficar informado de maneira correta. Show, fake news! Show! Vai para lá, fake news! Wilson, muito obrigado e esperamos você na próxima quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Eu é que fico agradecido, Elias, pela oportunidade. Estou aqui na situação de aposentado, mas como eu aprendi a gostar do setor, 42 anos trabalhando no setor, não dá para desligar
e como o nosso slogan do nosso coletivo de aposentados, da luta não se aposenta. Então, coloco-me à disposição e com muita alegria vou procurar estar sempre pronto e com as informações necessárias para ajudar nesse panorama que está sendo lançado hoje. Eu fico agradecido a você, ao sindicato, às pessoas que contribuíram para que nós possamos ter esse panorama semanal. Vamos buscar alimentá-lo e vou buscar o saber, resgatar o saber para poder ajudar. Olha, e você sabe, hein? Você tem informações do Sinergia CUT em www.sinergiaspcut.com.br, também .org.br, também na página no Facebook, no Twitter, no YouTube e futuramente aguarde, vem aí o Papo Energético, o podcast do Sinergia CUT. Eu, Elias Aredes, agradeço a sua audiência por ter nos acompanhado e você que vai nos acompanhar em qualquer momento, de qualquer maneira. Muito obrigado. Tchau, até semana que vem. Tchau.